Olá pessoal, aqui quem fala é o Luiz e hoje eu vou falar sobre um sintoma que me aconteceu quando eu fui diagnosticado com esquizofrenia e também quando eu estava com o diagnóstico de transtorno esquizoafetivo. A alogia é um sintoma que ela está relacionada à fala e com o fluxo de pensamentos. Então a pessoa ela começa a falar menos, ela dá respostas curtas quando está conversando com outras pessoas. Então, aconteceu isso comigo lá em 2015, logo depois que eu fiz o meu tratamento para esquizofrenia. Para quem não sabe, eu fui diagnosticado com esquizofrenia em 2015. Em 2018, o meu diagnóstico passou para transtorno esquizoafetivo. Final de 2020, passou para transtorno afetivo bipolar e em 2024 foi adicionado o diagnóstico de transtorno do espectro autista. E a alogia. Vou pegar aqui o que significa a alogia de acordo com o Google Gemini, a inteligência artificial. Alogia é um termo técnico utilizado em psiquiatria para descrever uma pobreza de fala ou pensamento que é frequentemente observada em pessoas com esquizofrenia. Em termos mais simples, a alogia se manifesta como uma diminuição na quantidade e na qualidade da fala. Então, a alogia é isso. Eu lembro que quando eu fui diagnosticado com esquizofrenia, eu tomava uma dose muito alta de antipsicótico e outros remédios, né? Eu tomava ansiolítico, eu me esqueci, antidepressivo também, uma dose bem alta de antidepressivo, junto com uma dose bem alta de antipsicótico. Era o Ziprexa, que é a olanzapina, junto com o Prozac, que é a fluoxetina, se eu não me engano. Não lembro muito bem o nome aqui. E daí a alogia, ela se manifestou, não sei dizer exatamente se ela se manifestou por causa dos remédios psiquiátricos, não sei, não dá para dizer exatamente. No entanto, lá em 2018, quando eu comecei a diminuir bastante a dose do antipsicótico, a alogia ela melhorou muito. Tá, vou entrar mais em detalhes aqui sobre o que é realmente a alogia, né? Respostas curtas e concisas. Pessoas com alogia tendem a responder perguntas com poucas palavras, evitando detalhes ou explicações. Então eu lembro que lá na época da esquizofrenia, lá em 2015, 2016, eu ia para uma festa de família e as pessoas vinham falar comigo. E aí, Zinho? E aí, Luiz? Né? O meu apelido é Zinho. E aí, Zinho, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a faculdade? Tá boa? Daí eu dizia sim, tá boa. Sim, tá, tá. E eu não conseguia entrar numa conversa mais complexa com as pessoas. Eu não conseguia, às vezes, nem pensar no que perguntar para a pessoa de volta para ter uma conversa mais complexa com ela. Eu lembro que eu pegava muitos materiais de habilidades pessoais para poder entender, poder gravar quais perguntas eu poderia fazer para as pessoas, para poder conversar com elas. Eu às vezes pensava assim, se eu for conversar, qual é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para a pessoa? Ah, como ela está? Ah, olá, como você está? Daí a pessoa respondia, eu estou bem, e você? Daí eu dizia, eu também estou bem. Daí eu acabava ali a conversa. Aí eu começava a tentar memorizar outras perguntas que eu poderia fazer para as outras pessoas. Aí eu dizia, como você está? A pessoa dizia, eu estou bem. E daí eu perguntava, e o trabalho, como está? Ah, o trabalho também vai bem, estou fazendo tal coisa no trabalho, tal. E daí a pessoa voltava, e como está o seu trabalho? Eu dizia, ah, tá bem. E deu ali, acabava a conversa de novo. Porque o que acontece na analogia é que eu até poderia às vezes responder algo além do dizer um sim, um aham, um tá tudo bem. Eu até podia assim dizer algo do tipo, tá tudo bem, eu estou fazendo um trabalho da faculdade sobre sobre plantas. E ali parava a conversa, porque ela não se estendia para algo mais complexo. E então aqui eu vou aqui voltar no Gemini, né?
tinha também dificuldade em iniciar ou manter uma conversa. Ó, como diz aqui o Gemini, né? O Google Gemini, que é a inteligência artificial do Google. A pessoa com alogia pode ter dificuldade em iniciar uma conversa ou manter um diálogo fluido, parecendo desinteressadas ou desmotivadas. Eu imagino que muita gente, ninguém nunca falou isso diretamente pra mim, né? Não, se bem que já teve um momento que já falaram uma coisa bem chata pra mim, provavelmente por causa da alogia, né? É, que foi uma vez que eu estava num evento sobre de espiritualidade, e nesse evento de espiritualidade uma guria, uma garota, ela chegou e disse pra mim que eu era uma pessoa muito sem graça, que eu parecia um robô, que respondia de um jeito de um robô, feito um robô, e aquilo eu acho que ela não tinha noção que eu tinha esquizofrenia, eu estava diagnosticado com esquizofrenia, né? Atualmente eu não tenho esse diagnóstico. Eu acho que ela não tinha noção que eu tomava remédios pesados e que aquilo é o que me fazia ficar duro, feito um robô, e eu não conseguia conversar com tanta fluidez com as pessoas. E então daí tu parece que tu tá desinteressado na conversa, tu parece uma pessoa desmotivada. Eu penso que pode ser que isso tenha a ver com antipsicótico, porque quando eu removi bastante assim a dose do antipsicótico no meu tratamento, a alogia ela desapareceu bastante. E bom, voltando aqui ao Gemini, eu tenho um pensamento vago e desorganizado. A alogia pode estar associada a um pensamento mais lento e menos elaborado, com dificuldade em expressar ideias complexas. Eu acho que eu tenho isso até hoje, mas eu não posso dizer que no mesmo nível que eu tinha lá em 2015 e 2016. 2015, 2016 e 2017 foram os anos que eu mais tive problema com esse tipo de sintoma, que aparentemente foi causado pelo remédio. E, e a alogia então deixa assim o pensamento mais lento e menos elaborado. Tu tá com um pensamento lento, né? Tu quer explicar uma coisa complexa para uma pessoa, as coisas não constroem na tua cabeça de uma forma muito rápida e nem mesmo muito detalhada ou muito bem estruturada para tu explicar aquilo para aquela pessoa. Porque tu também tem que pensar, quando tu tem alogia, tu tá com pensamento lento, e tu tem que pensar como tu vai explicar aquilo para aquela determinada pessoa que tem aquela determinada personalidade e tem aquela determinada característica. Então, se tu pedir para uma pessoa com forte alogia ter que explicar um conteúdo complexo para uma criança de 6 anos, ela vai estar com um problema gigante na mão dela para resolver. E que talvez ela não consiga resolver muito facilmente ou nem mesmo consiga resolver. E conteúdo pobre da fala. A fala pode ser monótona. Era bem monótona na minha época. Parece repetitivo dizer aqui, né? Eu só dizia coisas do tipo, ah, sim, aham, tá. Quando eu conversava com as pessoas, eu me sentia mal, me sentia constrangido também. Porque parecia que todo mundo estava se divertindo e eu ficava no meu canto isolado, sem conversar com ninguém, sem parecia que eu era um peso morto assim no meio do ambiente. Dava essa sensação. Então, esse é o conteúdo pobre da fala, que diz aqui o Google Gemini, né? A fala pode ser monótona, sem emoção e com pouca informação nova. Eu estou usando aqui o Google Gemini, mas se tu pesquisar no Google vai aparecer coisas parecidas. O que é alogia, sabe? Porque nem sempre inteligência artificial é uma coisa tão segura e tão confiável, mas utilizando aqui a minha experiência com a esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo, eu acho que dá para dizer que é verdadeira a informação daqui, não, né? Pelo menos substancialmente verdadeira. Então, de acordo com o dicionário aqui, definições de Oxford Languages, alogia é um feito ou dito absurdo, contrassenso, despropósito. Dentro do ramo da neurologia, é uma afasia que resulta da ausência de ideias
ou de pensamentos por lesão dos centros nervosos. O que é muito curioso para mim é que eu me recuperei. Em teoria, os meus neurônios teriam se recuperado, então eu não sei qual seria a explicação para o fato de que hoje em dia eu consigo ter uma conversa mais complexa com as pessoas. Olha, eu melhorei, não sei, hoje o que eu consigo falar complexamente, assim, criar afirmações complexas ou criar uma conversa complexa com uma pessoa, eu melhorei mais de 100%. Ter argumentos, eu melhorei mais de 100%. Eu consigo pensar bem quando eu falo. Acho que não tão bem quanto antes da minha primeira psicose, mas melhorou bastante. De acordo com o Google Gemini, por que ocorre a alogia, né? Olha, isso aqui eu não posso confirmar se é verdadeiro ou não, tá? Já estou botando um aviso aqui. Alterações neurobiológicas. A esquizofrenia envolve alterações em diversas áreas do cérebro, que podem afetar a capacidade de processar informações e gerar linguagem. Não sei se isso foi o meu caso, porque foi só tirar o antipsicótico, quero dizer, diminuir a dose do antipsicótico substancialmente ali, que a alogia melhorou bastante. Aí tem uma coisa chamada em esquizofrenia que são os sintomas negativos. Os sintomas negativos é um conjunto de sintomas que inclui a alogia. Esses sintomas por exemplo, quando você fica no seu quarto, deitado o dia todo, na escuridão do seu quarto, você não quer sair do seu quarto, você não quer fazer nada. Você parece estar carregando uma mochila de pedras nas costas. Esse é um sintoma negativo da esquizofrenia. Então a alogia é também considerada um dos sintomas negativos da esquizofrenia, que se caracterizam por uma diminuição ou ausência de comportamentos normais. Eu lembro muito bem, sintomas positivos são sintomas que adicionam, que são os sintomas como alucinações auditivas, visuais, e sintomas como delírios. São sintomas que adicionam, pelo que eu entendo, assim, aos comportamentos normais da pessoa. E sintomas negativos são sintomas que subtraem aos comportamentos normais da pessoa, né? Por exemplo, a alogia, a pessoa falava normal. Então, com a alogia, ela subtrai a fala dela e os pensamentos dela. A avolição, que é a falta de vontade de fazer as coisas, é um sintoma negativo também. Por quê? Porque subtrai dos comportamentos normais da pessoa. A avolição, ela está subtraindo, então, né? É um sintoma negativo, de subtrair. Então, tem uma série assim de sintomas negativos. Eu vou até colocar aqui, ó, quais são os sintomas negativos da esquizofrenia. Tem uma série de sintomas negativos que eu nem lembro. Antigamente eu sabia tudo, assim. A alogia, e junto com a alogia vem muito o afeto embotado, né? A gente está conversando com as pessoas quando tem a alogia e tu tá com a cara meio que assim, tu não faz muita expressão, né? Tu tá com o rosto embotado. É a diminuição da expressão emocional. A pessoa pode parecer indiferente com pouca variação no tom de voz e expressão facial. Hoje, se tu pegar a minha voz agora, talvez não seja tão expressiva ainda, mas poxa, ela é muito mais expressiva do que na época que eu tinha alogia, que era um negócio do tipo, tá, um negócio muito mais embotado, né? Anedonia. Anedonia é de dificuldade em experimentar prazer em atividades que antes eram prazerosas. A pessoa pode perder o interesse por hobbies, relacionamentos e outras atividades que antes lhe davam prazer. Isso é verdade, a anedonia também me aconteceu, mas ela não tem muita relação com a alogia, né? A avolia, que eu acho que também pode ser chamada de avolição, é diminuição da motivação e da iniciativa. E combina muito com a alogia, né? Porque a avolição, ela combina com a alogia no sentido de que
tu não inicia conversa com outras pessoas. Pelo menos pelo que eu lembro ali lá em 2015, eu não iniciava conversa com as outras pessoas, não queria conversar com elas. Não é que não queria, às vezes até queria, mas não sabia como fazer isso. Parecia que tu queria, pô, que legal, tem uma pessoa do meu lado, mas tu não sabe como interagir com ela. E às vezes tu sentia um medo enorme, parecia uma escuridão pairando sobre você, assim. Então, é uma coisa muito estranha. E a apatia, que é a diminuição da energia e interesse pelas atividades do dia a dia. A pessoa pode parecer desinteressada e desatenta. É a mochila de pedra carregada nas costas, né? Todos os dias. Eu acho que pode-se descrever a apatia desse jeito também. E a volição, né? A apatia e a volição podem ser descritas desse jeito. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria falar hoje para vocês sobre como funcionou a logia comigo. Tiveram muitas situações que eu tive problema com a logia, porque ela ficou presente na minha vida por em torno de 3 anos. E para poder trabalhar, se tu não te comunica, tu, é muito difícil conseguir trabalhar. E até mesmo para trabalhos como, por exemplo, designer gráfico, onde você fica trabalhando atrás de um computador o tempo todo, se você tem alogia, até mesmo para esses trabalhos é difícil, porque você tem que se comunicar com uma pessoa para expressar uma necessidade, ou então para expressar alguma coisa algum problema que está tendo no trabalho. E junto com a logia, isso fica muito difícil. Não é à toa que eu acho que esquizofrenia, se eu não me engano, é uma das doenças mentais mais debilitantes que existem no mundo. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado se me ouviu até aqui. Espero que tenha gostado do podcast. E se estiver gostando, por favor, dá um curtir e deixe o seu comentário aqui no vídeo, certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!